Pai, em nome de Jesus, eu peço que, como eu coloquei, a Tua palavra venha trazer libertação e vida aos nossos irmãos. Deus, remove toda dureza, toda tristeza, Senhor, toda frieza espiritual, toda apatia. Tira, Senhor, toda mornidão. Tira, Deus, tudo que possa remover a Sua unção sobre a vida dos nossos irmãos. Que a palavra do Senhor encontre lugar para operar milagre hoje aqui. Eu quero profetizar que sobre a tua vida vai vir um mover de Deus que vai te levar a experimentar novidade. E você vai sair daqui com a sua vida decidida no Senhor para experimentar algo novo. Em nome de Jesus. Eu abençoo você e declaro que o Espírito Santo, Ele quer trabalhar e hoje Ele escolheu você para derramar na sua vida a luz da palavra. Amém? Glória a Deus. Fala assim, em nome de Jesus, estou aqui para ouvir a voz do Senhor e para me encher dele. Que a palavra do Senhor tome a minha vida, se aposse de mim e me leve a um outro nível, para experimentar de Deus a revelação, a graça, a misericórdia e o crescer nele, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém, irmãos. Eu quero ministrar então, põe aí, ok? Checa os dois fones. Amém? Eu quero ministrar então aos irmãos algo que assim é um pouquinho na contramão, né, do que a gente tem experimentado às vezes da vida cristã, porque a expectativa, primeira grande expectativa na vida das pessoas que se convertem é que ela se transforme, amém? Qual a maior demonstração que Deus está habitando no coração da pessoa? É quando a pessoa muda, sim ou não? Então aquele marido truculento que falava duro, áspero, né? Um homem que falava muito firme, a mulher que respondia rápido, agora ela começa a se controlar, ficar comedida, o rapaz começa também a falar mais mansamente, e a hora que o negócio ferve na casa dele, olha assim e fala, querida, não é assim que a gente resolve, amor da minha vida, minha paixão, né? É diferente. E aquela mansidão toma o lugar. Não é assim o nosso sonho. Não é assim que acontece quando antes nós resolvíamos na força, né, na pancada, né, na bolacha, falando um monte, né, de coisas erradas, falávamos duramente. E agora nós falamos tranquilamente, mansamente. Esse milagre aconteceu na sua casa? Que bênção. Então é sinal que Deus... Mas agora eu vou dar uma incitada a você voltar um pouquinho. Porque eu vou ministrar, eu me intitulei essa palavra assim, ó. Chegou a hora do basta. Osmário assustou. Calma, Osmário. Só foi um... Isso é sinal que a cada culto ele ouve mais. Daqui a pouco ele vai estar respondendo para a gente, quando falar o nome dele. Mas chegou a hora do basta. Fala, basta. Olha para o seu irmão com aquele olho de quem fumega. Fala, basta. Amém. Basta. Chega. Sabia que é importante dar um chega, dar um basta às vezes? Tem muitas coisas que nós, igreja, temos tolerado e que nós não devíamos tolerar. Que nós agimos às vezes como um cordeirinho, onde você deveria virar um leão. Você está me ouvindo? Tem situações que você não deve permitir, não pode tolerar, não pode engolir, não pode achar que é normal. Vou fazer o quê? Eu vou ficar quietinho. Chega, tem que dar um basta. Fala, basta. Agora, aprendemos então que isso é um pouco da contramão, porque, pastor, o Senhor não fala que nós temos que ter um espírito tranquilo e manso. Um espírito manso não dá um basta. Ele fala, para, não faz mais, por favor, de novo não. Não é assim. Então, tolerante, paciente, é verdade. Existem muitas coisas que nós temos que ser tolerantes e pacientes, mas tem outras que você tem que dar um basta. Tem coisas que você não pode aceitar. Você não pode achar que é normal, você não pode tolerar, você não pode deixar com que aquilo permaneça acontecendo no seu lar, na sua família, no seu trabalho. Você tem que sair dessa apatia de achar que tudo é natural, para você se posicionar em autoridade e dizer, chega, basta, desta vez,
parou, eu não aceito mais. Amém? Sabe por quê? Porque esse também é o coração de Deus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Êxodo 2, verso 11. Como você se sentiria se você visse o seu pastor se levantando assim, irado, botando gente para correr, indo para cima e falando: olha aqui, que é o seguinte, aqui quem manda é Jesus, você casca fora daqui. Como é que você se sentiria? Esse é o meu pastor. Acho que você ficaria assustado, não ficaria, Marina? Vira o seu pastor ficando bravo, batendo a mão em cima do púlpito assim, tá, e quebra o púlpito, porque de acrílico isso aqui, mexeu, quebra aí, empolgado, o pastor bate na mesa, chega, pá, e pum, quebra as coisas aqui, cai os vasos, vira a terra para tudo, e aí o pastor ajuda e dá uma bica ainda. Você foi, esse homem demoniou, esse homem virou carnal, caiu da fé, alguma coisa aconteceu, a pastora aprontou algo. Falar nisso, põe na agenda, dia 30 de outubro, nossa festa de aniversário da Videira Santos e ordenação da obreira para a pastora Paula, amém? Dia 30, vamos encher isso aqui, vai ser bênção. Tem põe no recado aí depois dos irmãos. Mas interessante, né? Que alguns homens de Deus, por mais que você fosse, meu Deus, como é que eu posso? Eu nunca tinha visto uma expressão dessa, de tanta indignação, de tanta ira na vida desses homens. Eu vou te mostrar à luz da palavra que grandes homens de Deus ficaram irados, indignados e deram basta, saíram resolvendo as coisas às vezes na empolgação, na emoção e na ira. Mas Deus era com eles nessas horas. E eu vou incitar você essa semana a resolver as coisas meio no basta, nas que precisam. Amém? Então você, marido, que fala assim: agora é minha chance, eu estou liberado, o pastor liberou. Olha para a esposa e fala assim: agora você vai ver, eu vou voltar a ser aquele que eu era. Não é para fazer isso, é só nas situações que precisam. Você está me ouvindo? Amém, esposa? Você tem esse direito de se ele levantar as garrinhas para você, você falar: olha que o cajado do pastor é pesado. E aí você tem que dar um basta também, que ele não pode fazer isso com você. Mas olha só, Êxodo 2, verso 11. Olha o que diz a palavra. Naqueles dias, sendo Moisés já homem maduro, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos. E viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um lado e olhou de outro lado. E vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e o escondeu na areia. Alô? Olha o que aconteceu. Moisés, ele era hebreu que cresceu no meio dos egípcios. Aprendeu a cultura, se vestia igual, falava como eles, aprendeu a língua, aprendeu tudo. E aí ele cresceu ali no palácio, criado pela filha do rei. Ele era um príncipe do Egito. E aí, ele saiu para encontrar com os hebreus e viu que um dos seus irmãos estava sendo maltratado pelos egípcios, por um rapaz egípcio. E aí ele olhou para um lado, não via ninguém, olhou para o outro, não viu ninguém, e falou: eu não vou deixar isso quieto. E aí, comovido por aquilo, foi lá e matou o egípcio e enterrou ele, achando que ninguém tinha visto. Veja que ira. Esse homem foi Moisés, aquele que tirou o povo do Egito e levou para Canaã. Deus puniu Moisés por causa disso? Não fala nada no texto que Moisés foi castigado, excluído da presença de Deus porque ele matou um homem. Eu também não estou aqui incentivando ninguém a matar ninguém, mas o que eu quero dizer é o seguinte: é que o coração de Deus já era libertar o povo, e Deus não estava mais tolerando a maldade dos egípcios com o povo de Deus. E alguém que é de Deus, tem o mesmo coração de Deus, vai receber as impressões de Deus e vai transmitir o coração de Deus nisso. O resultado foi que aquilo simbolizava que Moisés seria o povo que libertaria
os hebreus de toda escravidão. Moisés ali deu um basta, chega, não aguento mais ver isso, não aguento ver o povo de Deus sofrendo. Sabe por quê? Porque o coração de Deus não aguento mais ver meu povo sofrendo. E por isso que Moisés volta para lá, depois que passou um tempo sendo adestrado e cuidado, amadurecendo ali com seu sogro. Ele volta lá para o Egito e fala: deixa o meu povo ir. Deus quer que o povo saia do Egito. Então veja, é uma situação caótica, uma situação extrema, porém mostrava qual era o coração de Deus. E Deus usou essa situação para demonstrar o que ia fazer ali com o povo dele. Chega de maltratar o povo de Deus, amém? Chega do povo de Deus sofrer, dá um basta. Então, irmãos, plano de Deus não é que você seja um miserável, experimente o pior dessa terra, tenha uma vida sem alegria, uma vida triste. Deus espera e tem desejos excelentes a seu respeito, sim ou não? Ele tem esse coração bondoso. Deus quer ver você prosperando, mas existem situações que Deus espera o seu basta. Você não pode tolerar. E eu vou listar várias situações aqui para você. Não vou dar o número, você não vai contar, são 7, mas não vai ficar 6, falta só uma. Se fizer isso, você vai ver comigo. Eu vou dar um basta em você, amém? Eu quero falar que o primeiro basta que nós vamos encontrar na Bíblia, depois de Moisés, nós vamos falar sobre Saul. Dê um basta contra aquilo que quer te impedir de conquistar os seus alvos, amém? Põe um pouquinho de retorno para mim, Renan. 1 Samuel 11. Abre aí, 1 Samuel 11, mais, Renan. Som. Ei, isso. 1 Samuel 11, verso 1. Nós vamos ler do 1 ao 7. Quero que você acompanhe comigo. E deixe aberto aí em Samuel, que nós vamos depois para um outro texto, para ficar mais rápido. 1 Samuel 11, primeiro livro de Samuel. Verso 1. Olha só o que diz. Então subiu Naás. Naás aqui era um amonita, ele era um rei. E o nome dele, Naás, ele significa serpente. Deriva do mesmo nome de Satanás. Então era um rei que simbolizava Satanás, serpente. Olha a proposta desse rei. Esse rei estava sitiando ali com os hebreus ali, Israel. E aí, continuando o texto, então subiu Naás, amonita, e sitiou a Jabes de Gileade. E disseram todos os homens de Jabes a Naás: faze aliança conosco e te serviremos. Porém Naás, amonita, lhes respondeu: eu farei aliança convosco, sob a condição de vos serem vazados os olhos direito. Fala, vazados os olhos direito, trazendo assim eu vergonha sobre todo Israel. Então os anciãos de Jabes lhe disseram: concede-nos 7 dias, para que enviemos mensageiros por todos os limites de Israel, e não havendo ninguém que nos livre, então nos entregaremos a ti. Chegando os mensageiros a Gibeá de Saul, relataram este caso ao povo. Então todo o povo chorou em alta voz. Eis que Saul voltava do campo atrás dos bois e perguntou: que tem o povo que chora? Então lhe referiram as palavras dos homens de Jabes. E o Espírito de Deus se apossou de Saul quando ouviu estas palavras, e acendeu-se sobremodo a sua ira. Fala, acendeu a ira. Tomou uma junta de bois,
cortou-os em pedaços e enviou a todos os territórios de Israel, por intermédio de mensageiros que disseram: assim se fará aos bois de todo aquele que não seguir a Saul e a Samuel. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo, e saíram como um só homem. Fala, um só homem. Olha aqui, a ameaça, a troca de Naás é o seguinte: eu faço aliança com você. E o povo fazia aliança quando ele estava enfraquecido. Ele não dava conta da guerra, então ele queria fazer aliança com outro para se unir com ele e vencer a guerra. E na aliança era o seguinte: a tua guerra é minha guerra, o teu povo é meu povo, aí a tua luta é minha luta, a tua comida é minha comida. Eles trocavam isso, e um virava cúmplice do outro, andavam em parceria, né? E aí o que aconteceu? Naás, que era um amonita ali, que foi procurado e falou: eu faço aliança se cada um dos hebreus furarem os olhos, cada um do povo furar o seu olho direito. E ele falou: o olho direito. A proposta era que furasse os olhos. E aí, quando chega a notícia para Saul, que era o rei da época ali se levantando, diz a palavra aqui que o Espírito de Deus se apossou de Saul e acendeu nele a... Então tem ira que vem do homem? A maioria. Mas tem ira que vem de Deus? Tem ira que vem de Deus. E essa ira é boa. E essa ira é para dar um basta. Essa ira é para botar rumo. Essa ira é para alinhar a nossa vida. Essa ira é para dizer: chega, quem manda aqui é Jesus. E olha, não aceita essa proposta do inferno. Você está me ouvindo? Então tem como Saul, nós temos também nos posicionar. E o interessante é que, como acendeu a ira, e Saul despedaçou os bois e mandou: manda para cada tribo, manda para cada vilarejo, cada acampamento, e diz a seguinte: aquele homem que não se alinhar comigo, vai acontecer isso com os bois dele. E aí o povo temeu, e todos decidiram a um só homem seguir, e se uniram a Saul, e foram resolver o problema. Fala aleluia. Então veja, o coração de um homem movido por Deus, indignado, irado, vai promover uma indignação no povo, e isso vai fazer a diferença na guerra. Isso vai fazer a diferença contra as ameaças do inferno. Você está me ouvindo? E a proposta do diabo, através de Naás, era que furasse o olho direito. Olha, como é difícil ficar sem um olho. O olho direito, ele representa o quê? Primeiro, Saul vem de uma família de arqueiros. A habilidade era flecha. Então ele estava tirando a força bélica, a arma de ataque, a precisão. Quando fura o olho direito, você perde a capacidade de mirar. Sim ou não? Os destros aqui usam a direita para mirar. O olho bom é o olho direito, é aquele que está mais adestrado, aquele que você foca, aquele que você olha e fala assim: é ali que eu vou chegar. E você mira. Você não mira com a esquerda, você mira com o direito. Quem é direito, mira com o direito. Então pega a flecha, estica e com o direito ele alinha a mão direita. Quem atira, põe a arma aqui, ou ele põe a esquerda. Se for uma mulher, eu acho que põe a esquerda. Mas tem mulheres que são atiradoras. Olha o olho fumegante direito dela para mim. Ela já, com o olho direito, foi assim, já focou. A pupila dilatou, abriu, saiu aquele raiozinho. Mas a proposta da serpente era o seguinte: eu faço aliança com você, desde que você perca a tua visão, desde que você não ande mais nessa visão que você tem. Nós devemos nos irar, nos posicionar firmemente sobre toda ameaça contra a visão que Deus nos deu de ser igreja. Nós somos uma igreja de vencedores, onde cada membro é um ministro, cada casa é uma extensão da igreja, para conquistar nossa geração para Jesus Cristo, através das nossas células, que se multiplicam uma vez ao ano.
Essa é a visão, e para isso nós treinamos os líderes, nós temos as escolas, a maturidade, o CTL, nós temos lá a consolidação com os anjos da guarda, nós funcionamos para ganhar a nosso povo, nós fazemos jejum de 21 dias, pastor, para que fazer jejum? Porque nós temos um chamado de conquistar a nossa geração. Essa é a nossa visão. Nós não queremos ser igreja para curtir de domingo um lugar fresquinho, em vez de estar no calor na sua sala. Nós não somos igreja só para ter uma turma legal, que não enche a cara, não toma uns goró, não fuma um baseado, e aí se reúne para fazer um churrasco e está tudo legal. Nós somos igreja porque nós entendemos que o reino de Deus está sobre nós, e nós queremos ser usados pelo Senhor para conquistar para Ele mais território, e território é vida, território é uma pessoa. Então às vezes se levantam situações e pessoas contra a visão. Nós não podemos tolerar. Nós temos que dar um basta contra as investidas do diabo, achando que nós não estamos no caminho errado, nós estamos no caminho certo. Nós estamos avançando, nós vamos avançar e vamos tomar essa cidade em nome de Jesus. Então veja, o olho direito fala da mira, fala de foco, de objetivo também. Fala quais são os objetivos. O diabo às vezes tem roubado os seus sonhos. Quantos começaram aqui sonhando em ser um grande líder, hoje já não pensam mais? Já não sei se vou liderar mais, acho que liderança não é para mim. O diabo roubou o teu sonho, irmão. Tem que dar um basta nisso. As promessas de Deus se cumprirão na tua vida. É plano de Deus que você lidere. Vem cá, não tem jeito. Nós olhamos para você como um líder aqui. Você pode pensar, mas eu não quero liderar, eu quero ficar sentado no banco. Olha, você não vai aguentar muito tempo, porque toda palavra, o seu líder, a sua célula vai fomentar você a liderar. Você foi chamado para liderar. Não, eu não fui. Foi sim, você que não quer. O diabo roubou o teu sonho. O diabo plantou na sua cabeça que você não pode. Você pode. Não interessa a tua idade, não interessa a tua limitação, não interessa o que você não consegue fazer. O que interessa é que Ele, quando te fez, Ele falou: sede fecundos e multiplicai-vos. E só por causa desta palavra e da outra que Jesus também disse: ide e fazei discípulos, você pode ser um grande líder de Deus em nome de Jesus. E pode tomar conta de uma grande célula, e pode crescer e ser um grande discipulador, desde que você dê um basta na voz do inferno, que fica falando que você não tem habilidade, que você não tem talento, que você perdeu o foco. Sabe por que a célula não é prazerosa para você? Porque você perdeu o foco. Você perdeu a visão. Você perdeu a visão que a célula é a noiva de Cristo. E tem muitos que atentam e tentam ainda destruir o mover da célula. Não tem visão do reino. E a visão de Deus para nós é que através das células nós vamos conquistar essa cidade. Você está ouvindo? Glória a Deus. Então, o olho direito fala de foco, de objetivo, de pontaria, fala de perfeição. Você tem precisão e perfeição quando você usa os seus dois olhos. Sabe que também fala do olho direito? Se você só tem um olho, primeiro que você já perde a questão de profundidade. A sensação de profundidade, ela é dada com os dois olhos. Quem só tem um olho tem dificuldade com profundidade. Ele só vê duas dimensões, altura e comprimento, e não vê profundidade. Então, um olho, os dois olhos funcionando, cutuca o irmão que está cochilando aí, senão vou dar um basta. Quero avisar que hoje eu vou dar um basta. Amém? E você não vai ficar mal, amém? Então tá bom. Então, quando nós temos os dois olhos funcionando, você consegue ter noção de profundidade. O que isso simboliza no reino do Espírito? Simboliza o seguinte: que o diabo, ele quer tirar a tua noção que você é um ser de outra dimensão. Porque nós oramos na dimensão celeste. Nós não oramos aqui. Quando nós fechamos os olhos e oramos, você é transportado. É o Matrix acontecendo. É conectado o cabo na sua cabeça. Aí você já está em outro lugar, com a roupa do Neo e óculos escuros assim. E aí os demônios vêm e atiram em você. Eles atiram em você e você faz assim, ó. E os dardos inflamados do diabo passam assim em você. E aí você pega a espada e
Aí você vê a cabeça dele rolando. Nessa dimensão você está lá, só orando, oh, nome de Jesus, Senhor, livra toda a obra do inferno contra a minha família, seja repreendida agora. Mas como você não é dessa dimensão, você está conectado ao Matrix. Acho que Deus permite essa sabedoria para os homens fazer uns filmes doidos, só para mostrar o seguinte, irmãos, é até através do ímpio que eu vou falar com você. Quando você está orando, você sai da dimensão, vocês pensam que estão na terra, mas vocês estão no segundo céu, que é os lugares celestiais que diz Efésios, e lá você está com o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, a sandália da preparação do evangelho, o escudo da fé, a espada, né, do Espírito Santo, e você está lá guerreando, os demônios vêm, e você está aqui, simplesinho, gente que não enxerga, gente que não anda direito, só orando um pouquinho, mas quando ele está lá, é que nem o Avatar, ele vira lá um grande homem de Deus gigante, e os demônios são esquartejados. Posso ouvir um glória a Deus? Mas o diabo quer cegar seu olho espiritual. Ele quer furar, para você só olhar naturalmente. Quem vê as dimensões naturais é porque perdeu o olho espiritual. O diabo quer ferir o seu olho espiritual, para que você não veja as coisas espirituais, para que você trate as coisas naturalmente. É natural, é assim mesmo, vai ser assim, não tem jeito, não vai mudar. Isso é a voz do inferno, e você precisa dar um basta. Vai mudar sim, Senhor. Eu vou falar algo para você. Você que se converteu e anda debaixo do poder do Espírito de Deus, a tua casa não será a mesma, a tua família será transformada, os seus negócios serão abençoados. Esta é a palavra de Deus. Ele não tem planos de derrota para o povo dele, ele tem planos excelentes. Aleluia. Eu tenho um negocinho que eu tomo às vezes quando eu estou sem pilha, que me deixa, e não tomei hoje, olha como eu estou, irmão. E eu saí daqui de manhã falando o seguinte: eu estou morrendo de sono, preciso dormir. Não falei, Marcelo? Falei. Aí a Nicole errou o caminho da casa, né? Eu passei 3 vezes no mesmo lugar. A Nicole é que ela queria fazer o caminho do ônibus dela. Cheguei eu, se eu soubesse direito, eu cheguei em casa tarde, só 20 minutinhos, cochilando um pouquinho, já tomei banho e estou pilhado, porque eu vou dar um basta hoje. Olha o medo dela, essa minha nega. Amém, irmão? Temos que dar um basta. O diabo quer roubar a tua felicidade. Você vai ficar quieto. O inimigo tem deitado na sua cama, né? Tem almoçado na sua casa, tem roubado a tua comida. Você não consegue dormir porque ele te incomoda. Você não consegue comer direito porque ele põe enfermidade no teu estômago. Ou você não consegue ter paz para descansar porque ele fica te azucrinando. Enquanto você dorme, ele fica cochichando no teu ouvido. Dá um basta nisso. Chega, porque os planos de Deus são excelentes para nós. Mas precisa você dar um basta. É você que tem que fechar a mãozinha assim. Basta. Você tem que ter um momento Popeye. Lembra do Popeye? Ó que bênção. Nós não combinamos isso. Ele assistia muito Popeye. Quem que você se identifica? Não vou falar não. Guarde agora. Dudu. Vamos lá. Agora, o que é o momento Popeye? O Popeye era aquele cara paciente. O Brutus vinha, aprontava com ele, puxava o tapete dele, judiava dele, tirava, né? Chegava na Olívia Palito, Popeye, aí ele lá judiava da Olívia Palito, não dava alegria, né? Aí chegava uma hora que o Popeye estava enrascado, ele pegava o espinafre, e pulava o espinafre, é assim, né? Que o cachimbo do lado caía do lado da boca, e de repente, aí ele pegava o Brutus e arrebentava. Você tem que virar um Popeye do Senhor aqui em nome de Jesus. Tem que tomar o espinafre do Espírito Santo para arrebentar com o inferno, igreja. Você está ouvindo? Você é enorme diante de Deus. Você é enorme espiritualmente. Há uma autoridade sobre a tua vida. Você não nasceu para ser cauda, você é a cabeça. Você não nasceu para ser escravo no Egito, você nasceu para entrar em Canaã. Mas
Mas precisa dar um basta, chega, eu não aguento mais, eu não tolero certas coisas, basta. Tudo que vai contra a visão de Deus, tudo que tenta roubar, dizendo que você é um fracassado, rejeita. Fala que não tem mais jeito, rejeita. Fala que piorou, rejeita. Isso é só uma maneira de você sair do Egito e entrar em Canaã. Amém? Aleluia. Bons líderes se indignam. A sua liderança começa no dia do basta. Amém? Segundo, dê um basta contra os gigantes que te ameaçam. Aí vai um pouquinho para frente. 1 Samuel 17, 8. 17, verso 8. Oh Deus, Renan, ajuda aí no zoom, pá, capricha, bem? Monitore o áudio, all the time. Olha só, verso 8: parou, clamou às tropas de Israel, isso que é Golias falando, e disse-lhes: para que saís formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim, e se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. O rei temeu, o povo temeu. Agora vai no verso 26, mais um pouquinho à frente. Aí aparece Davi. Davi vai levar lá uma comidinha para os seus irmãos que estavam na batalha, e aí, olha o que acontece. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a esse filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos de Deus vivo? Essa expressão, quem é esse cara para afrontar o exército de Deus vivo, mostra um coração indignado de Davi. Davi também se indignou, e indignou contra um gigante que se levantou. E eu queria pegar esse exemplo de gigante, porque o gigante, ele paralisa o povo. O gigante faz o povo temer. O gigante não faz o povo avançar. O gigante congela, porque ali era um desafio. Quem vem contra o gigante? Ninguém via, ninguém ia. Então o negócio estava parado, as coisas não andavam. Existem gigantes que se levantam contra a sua vida para te paralisar. Por exemplo, os gigantes das drogas, o gigante do álcool, o gigante da prostituição, o gigante do adultério, o gigante da mentira, o gigante do roubo. Há gigantes, há situações em casa que são gigantes, que você teme, que você treme, que você tem medo, que você não consegue dar uma resposta. Precisa dar um basta nessas situações. Você precisa dar um basta. Basta com situações que não se resolvem, que falta um posicionamento, que falta uma mão um pouco mais forte para dizer: chega, eu não aguento mais, eu não vou tolerar mais isso. Às vezes as coisas perduram porque faltou, sabe o quê? Um pai lutando diante dos seus filhos contra as drogas. Uma mãe chorando, jejuando e clamando diante de Deus: eu não vou ver meus filhos enganados. Às vezes casamentos não mudam porque faltam pessoas maduras para se posicionar contra o gigante da pornografia, por exemplo,
contra o gigante do adultério, das palavras que assediam, das conversas levianas, das situações fora, né, do convívio do conjugal, que são brechas que levam as pessoas a caírem. Até quando você vai tolerar? Até quando você vai manter essa situação sem um basta de Deus? Enquanto você manter, o gigante cresce. E deixa eu falar algo para você: cada um tem um gigante aqui que tem que ser derrubado, e você tem que discernir quem é ele, e você tem que entender que enquanto você não se levantar em Deus e falar assim: Deus, chega, basta, as coisas não vão mudar. Precisa dar um basta, irmãos. Sabe o gigante que você precisa derrubar muitas vezes? É o gigante da tua língua, que amaldiçoa, que não dá crédito, que não abençoa, que não elogia, que não dá as virtudes, mas só fala as falhas. Muitas vezes são palavras que destroem a moral, destroem a família, impedem as pessoas de experimentarem a vida de Deus, porque são palavras que diminuem, às vezes palavras que roubam a glória de Deus. Sabe, expressões do tipo: esse não muda mesmo, esse não tem jeito, esse vai morrer assim, nasceu assim, vai morrer assim. Outra que você às vezes fala: esse é só Deus, só Jesus na vida desse. Na sua também, filho, só Jesus. Não é verdade? Mas fala com o ar do seguinte: que não tem jeito. Não tem jeito, eu perdi minhas esperanças. Líder que fala dos membros assim: esse membro não tem jeito, e esse é assim mesmo, esse é assado mesmo. É gente que permite gigantes permanecendo. A sua boca tem que abençoar, irmãos. Você é árvore boa ou árvore mal? A dúvida reina. Fala: sou boa, pastor. Às vezes um fruto apodrece, mas eu sou boa. Então, pelos frutos conhecereis a árvore. A boca fala. Como é que é a sua boca? O que você tem falado dos seus irmãos da célula? O que você tem falado dos seus membros? O que você fala do seu pastor? O que você fala dos seus liderados? Todo dia aí um irmão me coloca no Facebook lá, tal, né, irmão, esses crentes que eu estou cansado. Eu vou falar para você, eu fiquei irado com aquilo. Eu falei: como um líder pode falar assim? Porque deu a entender que eram os membros dele. Eu escrevi e falei: não estou falando dos meus membros. Eu falei: então você apaga, porque parece que é. Mas não é. Ele falou: mas apaga, me ouça. Aí ele apagou lá. Mas eu fico olhando isso. Na nossa boca não deve sair palavra torpe. E palavra torpe é toda palavra que não edifica. Então, se você for falar algo que não edifica, engula. Estão ouvindo? Se é para falar, abençoa, irmão. Se é para você ser uma jararaca peçonhenta, surucucu de duas pernas no nosso meio, casca daqui, cai a sua língua. Seja a sua boca para abençoar. A palavra de Deus diz: salmodiai-vos, cantai hinos, louvai uns aos outros, né? Adentre na presença dos irmãos com hinos e cânticos espirituais. Salmodiai-vos, irmão. Você tem que entrar aqui, falar com o irmão: bênção, glória a Deus, que você vê, você é a bênção na nossa vida. Que saudade de você, que alegria ter você aqui. Ele chega na célula, aquele sorriso, você vai visitá-lo e dar uma palavra, mas não palavras para tirar a alegria, não palavras para roubar a fé, não palavras para diminuir. Você está ouvindo? E veja, não quer dizer que chamar atenção, não quer dizer que chamar junto para conversar, não, você tem que usar palavras que desprezem. Não é assim. São palavras com efeito no espírito, palavras brandas e mansas, mas posicionadas, que vão fazer as pessoas crescerem. Mas nós temos que dar um basta contra esses gigantes. Tem alguém que tem lutado esses dias contra situações difíceis? Tem que dar um basta. Fala: basta. Eu tinha uma dificuldade porque eu no mundão falava muito palavrão. Isso é uma coisa que me marcou muito, porque eu ficava muito mal. Quando eu me converti, eu queria parar e eu não conseguia. Eu continuava às vezes soltando um. Alguém falava um negócio, aí, uma vez falando com uma irmã da igreja que eu me converti, falou assim: nossa, irmão,
Você não precisava lembrar, um dia você estava conversando com a gente, o pastor chegou, aí o pastor falou um negócio, a gente falou outra coisa, você fez uma expressão assim, soltou um palavrão. Eu falei, é mesmo, irmão? Falou, é. Eu falei, que palavrão? Ela falou, nem me ouço contar. Aí eu já fiquei pensando, falei, meu Jesus, que vergonha. Mas eu era assim do mundo. Eu não acho nada assim, eu tolero. Às vezes as pessoas do mundo vêm conversar. Quantos testemunhos nós ouvimos? As pessoas chegam do impacto, elas são do mundo, elas não conhecem Deus. Elas chegam do impacto, Deus tocou minha vida. Falou, pastor, Deus me encheu comigo. Deus lhe dá o testemunho, igreja. Deus fez algo comigo, foi demais. Ele vai lá e solta uns 2 palavrão. E foi assim, meu Deus. Solta mais outro palavrão e a igreja ficando vermelha. E a gente aqui. É normal, as pessoas têm hábito. Como falar o Ave Maria, às vezes alguns soltam, né? Ave Maria, minha mãe, nossa mãe, mãezinha do céu. Nossa, pelo amor da santa, que santa? Santa ignorância, né? Pelo amor da... Então os irmãos às vezes vão longe nisso. E a gente tolera, está aprendendo. Mas espera aí. Às vezes precisa dar um basta. E eu dei um basta, não falar palavrão. E eu falei, chega, eu não falo mais. Não falo. E quando escapava eu ficava mal. Eu ia orar e falava, Deus me ajuda, eu tenho que mudar. E aleluia. É assim na sua vida. Você precisa dar um basta também em situações que têm roubado de você a alegria ou o fluir de Deus, a totalidade da presença de Deus. Dá um basta contra a pornografia. Dá um basta, não assista, não abra a internet, se esquive. Quando você vê aqueles anúncios do lado lá, se sugerindo coisas, não vá atrás, negue, não, você tem que lutar contra, dá um basta. Se preciso for, tire a internet da sua casa. Se você não consegue, tire a internet. Se você não consegue, pega o computador que está no quarto, põe na sala, para todo mundo olhar o que você está vendo, para te dar um basta, irmão. Não dê brecha. A palavra de Deus diz que contra a prostituição você tem que fugir. Tem alguém vivo aqui? Você precisa fugir. Fuja. Fugir é dar um basta. Eu não vou negociar nada, não vou tolerar. É um basta, chega. Amém? Então não aceite o que o diabo tem feito na sua casa, no seu ministério, na sua família. Amém? Dê um basta, fala basta. Terceiro ponto. Abra aí Neemias, um pouquinho mais à frente. Neemias capítulo 1, verso 2. Filha. Vamos lá? Vamos, Kate. Já abriu aí, Kate? Ainda não? Ah, tá de carona aí? Tem que dar um basta em não trazer Bíblia, hein? Dá um basta, traz a Bíblia toda hora. Amém. A irmã chegou, já vai para o banheiro. Amém. Veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Fala, miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados. Fala, os muros derribados. E as suas portas queimadas. Fala, portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos,
e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Irmãos, Neemias ficou com o coração quebrantado, e a sua indignação, ela foi manifestada através de lamento, choro, oração e jejum. Veja, a indignação aqui fez com que Neemias pedisse ao rei Artaxerxes que o liberasse para voltar para sua terra. Ele era um servo de um rei. Imagina que ele estava numa posição, de destaque lá, porque ele servia o rei. Então ele era alguém muito bem pago, que tinha privilégios no reinado, que tinha regalias, e ele ficou sabendo que os irmãozinhos dele, que não foram aprisionados e levados para o exílio, ficaram numa província e estão passando fome. E a cidade que ele nasceu, a cidade de Jerusalém, onde era do povo dele, estava com os muros derrubados e as suas portas queimadas, estava desabitada, estava abandonada. E aí acende a indignação no coração de Neemias e fala assim: rei, me libera para que eu possa voltar para minha terra, porque o meu coração é ver os meus irmãos sendo restaurados. E aí o rei olha e fala: vai, filho, pode ir. E ele abre mão do dinheiro, do privilégio, do sossego, de ter bonança, de ter tranquilidade, para voltar para sua terra e edificar os muros de Jerusalém. Muros que contornavam a cidade toda, que foram reedificados em 2 meses. Está me ouvindo? A indignação faz isso. Quem se indigna, abre mão. Quem se indigna, não consegue estar comendo o seu bacalhau 3 dedos, seu camarão 7 barba, com cavanhaque e tudo, a sua lula dorê, o seu risoto de camarão com alho poró, palmito e sorvete que bom, de sobremesa, enquanto os seus irmãos estão lá padecendo e sofrendo. Você está me ouvindo? Que tipo de sacerdote de Deus você é? Que não se incomoda em ver alguém padecendo necessidade. Às vezes tem tudo do bom e do melhor, está tranquilo, e nenhuma palavra você tem para dar para esses irmãos. Neemias ficou indignado. Ele abriu mão do descanso, da segurança, para trabalhar. E a maneira de ele mostrar a sua indignação foi oração, clamor, intercessão pelo povo e trabalho. Sabe, irmãos, o terceiro basta é o basta quanto o caos na vida dos nossos irmãos. Você não pode ficar tranquilo e achar que não está mudando nada, que está tudo bem, sabendo que o seu irmão na sua célula está passando uma luta. Está me ouvindo? Nós temos que dar um basta contra aqueles irmãozinhos na célula que não mudam. Sabe os irmãozinhos na célula que estão sofrendo porque o diabo tem judiado deles, às vezes por escolha deles. Abra mão da sua segurança e vai lá na casa deles, vai lá com a família deles, chama ele, mostra para ele, dá um basta, ore por ele, interceda por ele, declara que em nome de Jesus o diabo não vai pôr a mão na família dele. Nós temos que ficar irados também quando vemos nossos irmãos sofrendo, irmãos. Irados no sentido de ir para o jejum, ir para a oração. Vai ter 21 dias de jejum. O foco é casa de amigos. Cada um vai trazer um amigo para estar conosco. A reunião da nossa igreja é boa? A palavra de Deus é bom? É boa a palavra? Os irmãos são abençoados. Quantos aqui têm sido abençoados? Você tem algum irmão para trazer para cá? Algum parente, algum amigo, algum colega que você fala assim: puxa, ele deveria vir? Você tem? Levanta a mão. Então se você tem, você tem que trazer. E para você trazer, começa com o jejum. Jejuar é dar um basta na cara do diabo. Tem alguém vivo aqui? Quando você jejua, irmão, você está esbofeteando o capeta. Ele fala que vai roubar a tua família, e você fala: vai nada. Você jejua e ele sai correndo. Ele fala que vai fazer você passar fome, você fala: vai nada. Você jejua e ora, e a comida vem, e o trabalho se abre, e Deus derrama abastança.
Você está me ouvindo? Então nós também temos que dar um basta contra os levantes na vida do nosso irmão. Então nós vamos entrar em 21 dias de jejum aqui semana que vem. Eu espero a seriedade e a intensidade dos irmãos pelos 21 dias. O chão vai tremer e os céus vão se abrir, e Deus vai derramar bênção tríplice, triplicada sobre a nossa família, a nossa casa, e os nossos amigos vão ser alcançados. Comece a pensar que amigo você vai convidar, mas vai ter uma estratégia. Para saber a estratégia, tchan, 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 quarta-feira, às 20 horas, no prédio da Igreja Videira Santos. Não pode perder. Estratégia Casa de Amigos. Amém. Amém, irmão. Não perca. Nós vamos fazer algo aqui. Você vai ver que você vai falar assim: uau, tão simples e tão legal. Você vai, tão legal. E nós vamos encher essas cadeiras. Semana eu estava lá em São Paulo, quinta-feira eu cheguei, o Maurílio passou uma mensagem: chegaram as 30 cadeiras. Eu falei: aleluia, agora nós vamos enchê-las. Amém? Só que depende da nossa decisão de dar um basta em ver os nossos amigos sofrendo, padecendo, comendo o pior dessa terra, tendo seus casamentos destruídos, famílias detonadas. É você que vai dar um basta e vai trazê-los para experimentar o melhor de Deus. Amém? Pega na mão do seu irmão e fala assim: em nome de Jesus, nós veremos os nossos amigos se chegando a nós e experimentando as promessas de Deus. Fala amém. Fala basta. Não vai errar a palavra aí, hein? Quarto, dê um basta contra a feitiçaria e contra a idolatria também. Irmão, isso a gente não pode tolerar. Fizeram uma uruca na minha casa, botaram lá uma galinha morta, pendurada no meu quintal. Eu saí de casa, abri a porta, tinha lá um punhado de sal grosso na nossa porta. Ai, agora acabou. Vão agora, a nossa casa vai ficar sem sal, a comida, a pressão vai subir, não sei o que lá, começa. Dá um basta nisso, irmão. Fala: em nome de Jesus, eu sou o servo do Deus vivo. Olha o que aconteceu aqui, Atos 17, verso 16. Abre aí. Eu vou te dar a estratégia para você guerrear contra a feitiçaria e idolatria. (17, 16) Abriu? Deixa aberto aí no Atos, aí que nós vamos ler um outro texto em Atos. Faltam só 3 pontos. Eu ainda tenho 20 minutos para pregar. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom. Fala aleluia. Mas eu posso ficar até as 9 se quiser, amém? Quem falou não? É os de casa sempre, tá vendo? Ó, a sua filha. Atos 17, verso 16. Vou ler. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, Paulo estava em Atenas. Atenas era ali uma megápole, né? uma grande cidade onde havia muito posses ídolos, os deuses do Olímpio em estátuas, né? O seu espírito se revoltava. Paulo estava ali, e aí o espírito dele se revoltava. O espírito se revoltava. Fala, igreja. Amém. Misericórdia. E o espírito se revoltava em face da... Quase deu um basta, você viu? Foi pertinho do basta. Me perdoe hoje que eu estou... Basta. O espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. Olha só, onde tem idolatria, a feitiçaria. Onde há a feitiçaria, a prostituição, a orgia, há tudo de errado sendo feito. Então Paulo chega em Atenas e se depara com aquela situação caótica do povo adorando aqueles deuses, a idolatria reinando. E o espírito
espírito de Paulo começou a se revoltar. E o que Paulo fez? Paulo foi lá, pegou um helicóptero e com óleo ungiu toda a cidade. Paulo foi lá, catou uma estaca e cravou no pé de cada estátua. Paulo foi ali, pegou lá um machado celeste do Thor e rodou e deu destruindo. O que Paulo fez? Como que Paulo combateu a idolatria? Ele dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos. Ele também pregava nas praças, todos os dias, entre os que se encontravam ali. Quer combater a idolatria? Quer combater a feitiçaria? Irmão, palavra nele. É palavra, é pregar, é ir, converter. Você quer acabar com a idolatria na sua cidade? Converta as pessoas da sua cidade. Quer acabar com o centro de macumba lá que está do lado da sua casa, que você fica passando lá na frente da casa dele, você passa com o óleo da unção e põe a mão na parede da casa dele. O cara fala assim: nossa, gozado, o cara vem aqui sempre trupica e escora. Ele trupica e escora, é você arranjando um pretexto com a mão cheia de óleo. Ai! Jesus. Tropiquei. Aí você está passando o óleo da unção lá para repreender os demônios lá no centro de macumba. Está lá você de noite, passa. Eu passava aqui na frente, tinha aqui, como chamava, a boate que tinha ali, que tinha aqui na esquininha, aqui em cima. Você que é daqui, Aline? A base. Eu passava na frente da base, aquela base cheia de jovens, e a base era a base do capeta, né? Eu falei: nós temos que destruir essa base. Eu só levantava a mão do carro e falava: vai fechar. Falava ou não falava? E ainda mais quando meu filho estava no carro, e eu falava: vai fechar 2 vezes, filho, fica vendo, vai fechar. Vai lá ver o que tem agora. A base, perdeu a base, tremeu na base, e aí não tem mais nada. Você tem que declarar. Mas sabe qual a maneira mais fácil para você acabar com esse reino das trevas? Porque a base saiu daqui e foi para outro lugar, sei lá para onde foi. Pregar para aquelas pessoas. Prega, vai lá na frente da base e faz a missão contra a base. Ou, né, algum nome com base, vai. Em base. A base é Deus. Aí você vai lá e distribui panfleto, ou você vai lá e conversa, ou você vai lá e chama para balada aqui, Noite do Neon, na Videira Santos, né? E você vai de alguma maneira mudar a história desse povo que está contaminado. Porque a idolatria não adianta, não são lugares. A idolatria está no coração. Você chuta a santa lá como fizeram, quebra a santa, e você pensa que mudou alguma coisa. Isso é tolice. A idolatria está no coração. Não adianta você fazer essas atitudes que vão só envergonhar, uma atitude de falta de respeito, ainda mais para agredir os irmãos, que são nossos irmãos também, que os católicos também são salvos, porque eles creem em Jesus como Senhor e Salvador. Só são idólatras. Mas ele é idólatra, pastor. E pois bem, você é mentiroso. O que é mais pecado? Ele é idólatra, pastor, mas você não perde de dar uma olhadinha na internet, nas pornografias. O que é pecado maior, irmão? Lá de ser fariseu, de ficar botando lá a culpa nos outros. Você acha que não vão ser? Creem em Jesus, nós saímos deles, reformamos os conceitos. Eles creem no mesmo Deus, é o mesmo Deus que o nosso Deus. E aí nós ficamos achando que é assim, indo para esse lado. A idolatria está dentro do coração, como a mentira está dentro do coração. É que idolatria você vê, está do lado de fora, mas a mentira está incutida lá dentro. É como criticar as pessoas que fumam. Onde está que é pecado fumar? Você já viu na Bíblia? Não fumarás, Gudangarã. Você já viu? Não está lá escrito disso. Mas você sabe que é templo do Espírito Santo o teu corpo. Você quer então manter o seu corpo santificado a Deus. Mas aí você critica o irmãozinho que traz o cigarro na mão tomando a ceia. Glória a Deus, meu. Você critica ele, mas ele fuma e você mente. Nossa, esse cara, onde já se viu fumando, tomando ceia? E você tomando ceia e mentindo. E você tomando ceia e falando mal do irmão por trás. E você tomando ceia e nem dizimando. O cara tem só um vício lá, que em nome de Jesus vai ser liberto. Mas é o vício da tua língua para falar as coisas erradas. Esse aí é difícil, porque não aparece. Porque a língua ela é só um pedacinho que sai para fora. Mas sabia que ela vai até quase o estômago? Você já viu língua de boi? Você já foi no açougue e viu o tamanho da língua de boi?
Olha o tamanho da língua de boi, irmão. Mas só sai a pontinha quando ele lambe o nariz. Só sai um tequinho para fora. Mas quando você vai comprar lá no... Aí você come aquela língua de... Quem gosta de comer língua de boi? Eita, ainda mais com aqui, depois que ela deu aquela limbandinha no nariz assim, ó. Tô fora. Uma vez minha tia fez e pediu para mim comer, não quis falar o que era. Eu comi, é bom, é. E ela me falou que era língua de boi. Tem irmão que não pode dar língua não, senão ele fala demais. Acho que é por isso que eu falo demais, porque eu comi língua de boi. Bom, irmãos, mas eu quero dizer o seguinte, que Paulo, ele deu um basta contra a idolatria pregando a palavra. Você não pode aceitar. Não pode aceitar. Você passa aqui de noite, de terça-feira à noite, você vai ouvir os atabaques batendo nos centros que tem aqui perto. Se você vê, você tem que declarar a palavra. Você tem que chegar perto de um rapaz e falar assim, ó, deixa eu dizer algo para você. Jesus Cristo tem um plano muito melhor para você. Esse caminho não vai te levar a Deus. O único caminho que leva a Deus é Jesus. E se você quiser, eu te mostro como se faz. E às vezes você critica, fala do cara, bate a porta na cara dele, pega os papel, amassa e joga na cara dele. Prega Jesus para ele, irmãos. Amém? Dê um basta contra a idolatria. Atos 16:16. Volta um pouquinho, um capítulo. Diz assim: aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, fala indignado, voltando-se disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Interessante esse texto, né? Que primeiro, quem que ia falar que era um demônio na vida da irmãzinha? A irmãzinha passou dias falando assim: olha, ouça o que esses homens falam, eles são servos do Deus vivo, e eles anunciam o caminho da salvação. Olha, tende ouvidos, ouça eles aí, tende ouvidos a eles, porque eles falam de Deus, eles estão falando do caminho da salvação. E Paulo começou a ficar um pouco incomodado com aquele negócio, e de repente ele falou assim: chega, sai dela em nome de Jesus. E saiu o espírito maligno dela. Quem diria que era um espírito maligno? Uns falariam: esse é profeta. Olha, é profeta, e ele testifica, e todo dia ele fala: nossa, Deus, me dá umas irmãs assim na igreja, para que a gente possa falar que tem um profeta aqui. Esse aqui, que fique na rua falando: olha aqui, nós temos o caminho da salvação. Paulo, ele discerniu que havia um espírito. Mas por que ele demora dias? Algumas hipóteses. Pode ser que na hora ele não discerniu, pode ser que ele também achou normal. Mas eu vou para outra hipótese, que nasceu no coração dele uma indignação, e na hora certa, ele percebendo o espírito dele indignado, ele teve discernimento de Deus, que aquilo não era do Senhor, e ele repreendeu o espírito. Tem hora para se indignar, amém? Você vai chegar na sua casa: então chega aqui, hoje é dia do basta, acabamos de pregar, o pastor falou que está liberado, eu vou arrebentar, eu vou dar basta na cabeça de todo mundo aqui. Eu fico dando risada porque surgem algumas situações assim na mente, a gente imagina algumas coisas, Marina. Mas, então muitos estão... Tem a hora, irmão. Tem a hora de você se indignar. Tem a hora que você deve chegar para o teu filho e falar assim: chega, não tolero mais. Chega, é um basta. É que às vezes nós estamos queimando a etapa, né? Então você está lá, tá, o sinalzinho vermelho está longe, você está ainda lá no verdinho. Então não é momento do basta. Tem que acumular energia.
Então você vai acumulando, acumulando, e a hora que chega no vermelho e começa a piscar, tu falando assim, ó, perfect, special, né? Libera o adúltero aí na cabeça desse cabra que você vai resolver. Então nessa hora que o negócio está fervendo, você fala, agora chega. É a hora do basta, movido pelo Espírito de Deus. Amém? Então tem hora para o basta também. Então intitulei aqui que espere o momento apropriado para liberar a sua indignação. É tolice você se indignar antes da hora, você sair decidindo as coisas sem não ter movido no seu espírito ainda a indignação de Deus. Amém, irmãos? Amém. Você está me entendendo? Que não é tudo que você vai resolver chutando a porta, mas você tem que esperar o Espírito te levar. Tem situações que o Espírito vai falar, chega, eu não aceito, daqui para frente a história é outra. Você está me ouvindo? Amém. Sexto ponto, Marcos capítulo 3. Mais um eu encerro, amém? Olha, ninguém falou amém. Vocês estão aprendendo. Amém. Marcos 3, capítulo 4. Marcos capítulo 3, verso 4. Então lhes respondeu, ó Jesus falando, é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem, estende a mão. Ele estendeu, e a mão lhe foi restaurada. Esse é o basta que nós temos que dar contra a religiosidade. Jesus, ele viveu dando basta na religiosidade. O mundo lá fora aplaudia Jesus, queria andar com ele, mas aqueles que perseguiram Jesus foram os fariseus, os religiosos, aqueles que faziam, mas não tinham a vida, faziam por fazer, mas não havia vida de Deus. Eu te falo, irmãos, você tem que sondar seu coração para não ver se você é religioso demais. Às vezes na sua maneira de achar que deve orar, ó ilustríssimo, amado, altíssimo, imenso, imensurável, indescritível, ó grande Deus, estou aqui na minha humilde, pequena, minúscula, quase nada, humildade, para dizer a Ti que preciso muito de algo que me locomova por entre as estradas, de várias rodas, normalmente 4, mais um no estepe. Sabe sabe, irmão, aquela religiosidade tola, de a gente se rasgar, sem rasgar. Você diante de Deus fala assim, Deus, eu estou precisando tanto mudar meu carro, é mais fácil. Estou precisando tanto mudar, comprar alguma coisa nova. Mas às vezes nós somos tão religiosos. Nossa, planta de plástico. E não é, esse aqui é vivo. Nossa, cadê as cadeiras? Nossa, essas luzes coloridas. Nossa, pastor brinca demais. Nossa, pastor brinca de menos. Nossa, ai, a célula não tem vida. A célula, as músicas meio parecidas. Nossa, a gente quer pregar, não deixa pregar. Nossa, tem que multiplicar a célula. Sabe, reclama de tudo, de achar que deve ser assim, deve ser assado, por causa da nossa formação teológica, de onde você se converteu e viveu uma boa parte, e queira ou não queira, boa parte das pessoas aqui são pessoas que vieram de outros ministérios, às vezes acham que devia ser, não devia ser, que devia fazer, que devia ser assado, criticam, olham, falam, não, que tem que fazer isso, tem que fazer assado. Olha, Jesus estava confrontando aqui os dele, que estavam falando que tinha que guardar o sábado. Ele falou assim, mas o que eu faço então? Mata ou vive no sábado? Cura ou deixa enfermo no sábado? Eles não respondiam nada. Eles não queriam responder nada porque eles sabiam, é claro que cura, Jesus, mas a religião não deixava. Aí Jesus fala, estende a mão, filho, você está curado. Ah, blasfêmia, o cara não cumpre a lei.
Que lei, irmão? A lei é: amarás o teu Deus com todo o seu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com todo o teu saber, e você vai ver que Deus vai fazer na tua vida. Então nós temos que dizer um basta para a religiosidade, sabe, irmãos? E aqui, glória a Deus, é que os religiosos não têm chance mesmo. Então você que às vezes vem com alguma religiosidade, você já aprendeu a não ser mais religioso, porque você tem um pastor que não tolera, tem um pastor que fala, que ensina, que não dá margem, não. Uma vez falaram, até brincando, no dia que eu fosse viajar, eu encher de cadeiras aqui, para os líderes de célula sentarem. Os líderes todos sentadinhos aqui, olhando para o povo, e o povo assistindo o culto, enquanto o preletor pregava. Já pensou? Vai cair fogo do céu, vai botar fogo nessas cadeiras, com os irmãos sentados lá. E os irmãos vão achar que é mover de Deus, até eu ver que um queimou e torrou, e virou um torro. Aí eles vão ver, nossa, não, Deus não está brincando não. Foi um fogo estranho esse, não foi o fogo da presença. Você entendeu? Irmãos, nós temos que estar fora disso. Temos que estar abertos para coisas novas. Amém? Nós vamos definir na próxima reunião, se nós vamos fazer a nossa reunião de celebração um pouco mais cedo, por causa da nossa estratégia. Mas alguns falam, não, é nosso hábito, nosso costume, não tem que ser sempre nesse horário. Não, onde já se viu. Eu também concordo, tem que ser por causa dos visitantes, que às vezes não sabem, né? Mas qual que é a resistência? É por causa do tradicionalismo? Ou o coração está aberto para receber algo novo de Deus? O coração está disponível para participar de um movimento novo? Ah não, eu não sou líder, é o meu líder que tem que trabalhar religioso. Não, eu não sou pastor, o pastor tem que trabalhar, é o pastor que tem que fazer, religioso. Cada um de nós temos que trabalhar para o Senhor, fazer algo para o Senhor, e a religião nos tira disso. É o clericalismo, onde está lá o intocável, e a reles fica aí sentada, fala misericórdia, fala basta, chega de religiosidade. Eu fico assistindo os os programas evangélicos à noite, irmãos, me dá uma gastura. E aí eu insisto para ir assistir, porque eu quero tirar alguma palavra. Eu falo, vou ouvir ali uma palavra ainda. Aí eu fico ainda olhando lá, e aí eu não quero olhar para as formas, eu fico olhando aquele monte de símbolo, aquelas coisas, de tudo, aquela palavra. E eu falo, Deus, glória a Deus, que eu não sou ovelha esse pastor, senão acho que eu ia dormir no culto. Não, e às vezes a câmera dá um flash, assim, dá um zoom, mas o cara da câmera é tão mal treinado que ele pega o que está dormindo. E o cara ainda fala assim, ó. Eu falei, como é que o cara que edita não corta esse negócio? E lá, aquela palavra, e o pastor falando amém, eu acho que, sei lá, eles usam as imagens antigas. Não é possível, porque o pastor fala amém, e aí dá o flash. Pelo amor de Deus, irmão. Sabe por quê? Porque nós achamos que fazer igreja é isso. Vir uma reunião e não perceber a presença de Deus é normal. Eu estou fora. Estar numa reunião e não perceber Deus é vir à toa. Eu prefiro ficar lá na praia junto com os irmãos que não vieram, virando, assando de um lado, assando de outro, pelo amor de Deus, uma reunião onde não tem Deus, e para uma célula onde não tem vida de Deus, e para uma célula onde você não sente o fluir de Deus tomando conta. Que isso, irmão? Nós temos que parar de ser religioso, fazer célula por fazer célula só porque meu pastor mandou. Estou fora. Se você faz porque seu pastor mandou, hoje líder, eu te dou a chance, entra no meu gabinete, entrega, porque eu gostaria que você fizesse célula por causa da paixão que você tem por Deus, e priorizasse na sua célula a vida de Deus. Você está ouvindo? Fazer reunião para fazer, irmãos. Nós viemos aqui por causa de quem? Por que você veio aqui? Pergunta para o teu irmão, por que você veio aqui hoje? Se ele responder, é porque minha mãe mandou. Tudo bem. Porque me arrastaram. É bem provável que você saia daqui então sem receber nada. Mas Deus é tão gracioso que mesmo você que vem empurrado vai acabar recebendo algo de Deus. Bom, uma coisa eu sei que você vai receber, um puxão de orelha. Isso você vai receber, acabou de receber. Mas você vai receber algo de Deus. Mas aquele que vê, eu vim aqui porque eu amo a presença de Deus. Eu estou aqui porque Deus, Ele é maior na minha vida, e eu necessito de Deus.
Tem gente que falta em culto e nem sente falta de culto. Você viu? Pessoas que faltam à reunião e nem sentem. Irmão, se eu ficar um domingo fora, eu fico mal, eu fico faltando coisa, eu não consigo. Onde eu estou, eu vou procurar uma videira. E glória a Deus que tem videira em tudo quanto é cidade. Eu vou de viagem, aí os pastores ficam sabendo, aí já vem, prega aqui, Jean Feliz tal. Eu aproveito e prego, que eu gosto de pregar, então prego até nas férias, aleluia. Mas a gente não consegue ficar longe de Deus. Tirar férias de Deus, irmão, é sair de férias com o diabo. Você entendeu? Então não dá. Nós precisamos estar cheios de Deus. Não, não vou num culto. Não, hoje, a hora que você fala assim, não, acho que hoje eu não vou não. É porque você é meia boca espiritual. Falta Deus na tua vida, você nem sabe quem Ele é. Eu pergunto, se teu pai, que mora longe, distante, tivesse na casa do teu irmão, que mora lá na Vila São Manuel, é isso? Jardim São Manuel. Falar, irmão, cadê a irmã de São Manuel aqui, Elis? Lá no Jardim São Manuel, seu pai está lá na casa do seu irmão, e você mora lá no Guarujá, o que você faria para ver seu pai? Você ia de jegue, ia de bicicleta, ia de caiaque, você ia dar um jeito, você ia. E eu não ia. Se você é um bom filho, você vai ou não vai? Pois bem, o pai está aqui. O pai que mora longe, para alguns, né? Que mora tão perto, ele está aqui, e ele está passeando no nosso meio, e muitos nem ligam. Você acha que conhece que tem um pai? Alô? Então tá bom, depois passa para quem faltou, passa esse vídeo aí, quem está na internet, que deveria estar aqui. 7º ponto para acabar, amém? Olha, eu não gosto que dê amém quando eu falo que é o último ponto. Amém, último ponto, aleluia, glória a Deus, festa. Deixa eu contar, viu? Agora o suprassumo da indignação. Aquele do lado direito do ringue. Séculos e séculos de experiência nas artes marciais celestes. Nada mais, nada menos que Jesus Cristo, o indestrutível. Ladies and gentlemen, que nem no MMA. Jesus, vamos falar dele, indignado. Abre aí, João 2. João 2. Olha só, Jesus virado no giraia, distribuindo voadora telequete, mauasqueri, dando ao sotogari nos mano, brincando. Verso 14: encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, um chicote, expulsou todos no templo, bem como as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa do meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Jesus indignado. Indignado com o quê? Com a adoração, que era uma mentira. E tem gente que levanta a mão: eu estou adorando a Deus. Cínico, falso, não busca Deus, só levanta a mão, mas não levanta o coração, só se agacha, mas não prostra o coração, não se humilha diante de Deus, é arrogante. Jesus estava confrontando, porque na adoração, onde eles iam entregar, por exemplo, as ofertas, era qualquer pombinho, ninguém tinha mais o trabalho de cuidar de um animalzinho, fazer crescer lá, alimentar, ser perfeito primeiro e entregar. Ia lá,
e comprava lá do cambista, lá, me dá lá um novelinho, me dá uma ovelha, dá aquela ali, aquela é R$100. Nossa, não tem uma com alguma manchinha mais barata? Tem aquela ali, aquela manca, aquela trintinha você leva. Ah, beleza. E aí vinha com trintinha, com a ovelhinha de trintinha, e está aqui Jesus, está aqui Deus, o meu sacrifício. É isso que eles estavam fazendo. Antes eles cuidavam, geravam as suas ovelhas e separavam o novilho, e era o melhor, o cevado, o gordinho. Agora eles compravam o novilho, e quando não tinha muito dinheiro, compravam lá, porque eram vários. Tinham lá o maiorzinho, tinha o meio magrelo, que comeu o capim muito magro, esse aí valia uns 10. Tinha um que era mais fortão, esse aqui é sarado, e esse é da linhagem boa, olha o pelo dele, não tem nenhuma mancha, esse é quentinho. Nó, que caro. Já viu isso acontecer em algum lugar? E aí Jesus faz um chicote para dar nas costas de quem? Das ovelhinhas. Você daria nas ovelhinhas. As ovelhinhas não tem nada daquilo, irmão. As ovelhinhas não tinham culpa nenhuma. O problema são os homens, que agora negociam a oferta, que agora oferecem qualquer animalzinho, através de algumas notinhas. Não estou falando que você tem oferecido o pior para Deus, mas som do seu coração, a sua oferta é o teu melhor. Hoje você vai sair daqui e deve comer uma boa pizza. Quantos vão comer pizza hoje à noite? Tem 3, 4, vou junto, hein? Quem não vai comer nada hoje à noite? Começou o jejum aí para vocês? Quem vai comer alguma coisa? Até que enfim tem alguém que vive. Tá bom, quanto é que você vai investir nessa sua comida? Não, pastor, eu quero comer um croissant quentinho, tomar um cafezinho, café com cappuccino, outros vão comer um bolo. Tá bom. Aí você entrega uma oferta que não vale nem um café que você vai tomar hoje à noite. Essa é a tua oferta para Deus hoje. Ó Deus, meu coração que vale, tumba. Aí você vai lá em festa de comer sua pizza, de comer o seu churrasco, de comer lá o seu bolo, a sua torta, seu bolo indiano com canela em cima, todo lá docinho, ou com o cafezinho lá na padaria. Fala os nomes das padarias, que eu não sei quase padaria aqui. Na melhor padaria que você vai lá e gasta o seu dinheiro com essas coisas. Fala assim: Deus é bom para mim. Olha, Deus, a minha alegria de te servir. E na tua oferta você deu lá R$10. Deu 10 conto. Dou dedé. Não dou 10. Dá dor, porque dá 10 dá muito, né? Dá dor. Deu 2. Sabe? Eu não estou falando de quantidade, eu estou falando do seu coração, irmão. Nós compramos 30 cadeiras e a arrecadação não deu 30 cadeiras, mas eu comprei as 30 cadeiras junto com os irmãos aqui, porque precisamos de 30 cadeiras. E você também não compra as 30 cadeiras e aumentar o preço, então quis comprar as 30. Mas de onde vem isso? Vai vir de oferta. De quem? Joe, Stede, Mizorro. Não. Você entendeu? Vamos lá. O pastor vai ajudar também. O irmão que está sendo abençoado, que pegou a restituição de imposto e renda, falou: não, eu também quero ajudar mais. Fizemos. E glória a Deus, vai dar. Fala aleluia. Mas quantos deram o nome? Que nós tínhamos 24 que deram o nome lá. Você acha que foi esse o número? Mas no final deu, acho que 14. Ninguém não deu, mas tudo bem, eu vou sair cobrando. A oferta, ela é de gratidão, ela é de coração, é expressão, é livre. Mas irmão, aí você sai contente, senta aí, senta nessa cadeirinha e fala: cadeirinha boa, não dói as costas. Mas na hora de depositar o teu coração para Deus, eu quero pôr uma cortina ali para esconder aquela grade feia. Então a gente está cuidando da casa do Senhor, que na realidade é só um prédio, mas é o lugar onde você se sente bem. Ou você acha que Deus entra no prédio, Deus entra olhando assim para as paredes? Nossa, os irmãos da videira aqui, parede branquinha, estão de parabéns, hein? Deus senta nessa cadeirona assim, Deus fala: dá para ficar um tempinho maior aqui assistindo o culto sem reclamar, né? Você acha que Deus fica olhando isso?
Isso é para você, igreja. É você que põe a sua busanfa aí e se sente à vontade e sente prazer de ter um ar-condicionado, de ter um ambiente gostoso. Você está ouvindo? O investimento é na própria igreja. Mas aí na hora de transferir para Deus, e aí você quer que Deus seja bonzinho, aí você está sendo chicoteado. Ai, Deus, está tão difícil. O diabo está chicoteando. Não, o diabo não, é Jesus que está descendo uma zorraga nas suas costas. Porque você está negociando a sua oferta, você está negociando a tua adoração. Você está me ouvindo, igreja? Fala, vamos dar um basta. Fala, basta. E esse basta é o basta da falta de zelo com a casa de Deus. O que falam da sua igreja? O que falam do seu pastor? O que falam do seu líder? Não tolere. Amém? Porque ai daquele que intentar contra o ungido de Deus. Um dia, esses dias aí, por causa do evento que nós tivemos lá em Goiânia, 60 mil jovens. E desculpa, mas o anticristo, essa é a palavra, irmãos. O anticristo não é o que prega o satanismo. O anticristo é aquele que é contra a igreja. Ouça o que eu estou te dizendo. E tem se levantado dentro da igreja anticristos. E o cara que não sabe lufas do trabalho soltou chamou que o evento que nós fizemos, os Radicais Livres, nós estávamos prostituindo a noiva, estávamos tornando a noiva de Cristo uma prostituta. Esse cara não tem noção do que ele falou. Os dentes da boca dele vão apodrecer e não vai cair, porque Deus vai deixar doer. O cara falou da noiva. O que acontece? Ai de você falar da minha noiva aqui, falar da minha santa, vim falar mal dela. Você está lascado, porque eu vou fazer uma uruca evangélica, os seus cabelos vão cair tudinho. Tem alguns que ficaram careca, não foi por isso, né? Os irmãos que estão careca ficam mais em paz. Mas eu vou falar algo. Imagina falar da noiva de Cristo, chamar a igreja que é noiva de Cristo de prostituta. Esse cara não tem temor de Deus. É uma pessoa que se diz evangélica, ele é um anticristo, porque ele está falando contra a expressão de Jesus na terra, que é a igreja. Você está me ouvindo? Por isso, não fale mal da igreja, não fale mal da célula, não fale mal das tuas ovelhas, porque você e eles fazem parte da noiva. O zelo da tua casa me consumirá. 8:45. Fique de pé. Luciano, please on the keyboard. Deixa eu falar algo para você. Fala assim, meu pastor nunca termina mesmo no horário. Fala. Aleluia. O zelo da tua casa me consome. Irmão, quantas coisas você precisa dar um basta? Alguém aqui precisa dar um basta em alguma coisa na sua vida? Levanta a sua mão. Deixa eu falar algo para você. Vai resolver então. Dê um basta. A resposta para essa palavra é ir lá resolver. Se é lá, amém? Seja o que for, resolva. Se você precisa se posicionar, posicione-se. Se você precisa olhar nos olhos e falar, faça. Em amor. Em amor. Você não vê Paulo usando palavras que injuriavam. Você não viu Neemias falando palavras que injuriavam. Você não vê Jesus com palavras que injuriavam. Eu acredito sim que Jesus pegou aquele chicote para espantar os animais. Mas os animais que vendiam também, os cambistas que também eram os animais, também foram incluídos nessa. Mas deixa eu te dizer algo. Eu queria orar. E uma oração que vai te desafiar a dar um basta agora. Agora é para quem tem coragem. Você que tem vivido espiritualmente morno, não tem comido o maná do céu e não tem experimentado um renovo espiritual na sua vida,
está estagnado, pensando em desistir, ou pensando em nem continuar, porque nem começou, tem vivido friamente, e está inconformado com isso, porque o seu coração é experimentar o melhor de Deus. Eu quero desafiar você, com toda a tua coragem, para você dar um basta, saindo do teu lugar e vindo até aqui, que eu quero orar pela tua vida. Se você não aceitou Jesus também, está aqui, nos visita, falou: eu quero receber esse Deus, vem aqui também que eu quero orar por você. Mas eu quero desafiar você que precisa de mais de Deus, e precisa dar um basta, se posicionar. Eu quero te dar liberdade, e chamar você aqui, ó, vem dar um basta aqui, irmão. Sai do seu lugar e vem aqui que eu quero orar por você. Pode sair, não se segure, pode vir aqui à frente. Amém. Vem mais para frente, queridos. Isso é sinal de quem está inconformado e quem vai mudar. Começou o basta, pode vir mais. Eu também queria alertar você que sua célula não se multiplica, sua célula está estagnada, pessoas não chegam. Quero convidar você a dar um basta nisso, usar esse jejum como uma estratégia de Deus para mudarmos a história das nossas células. Nós temos células aqui que já se multiplicaram, mas estão paradas. Outras agora estão acontecendo, mas tudo começa com o coração indignado diante de Deus. Fala assim: Deus, eu não aceito começar na zona noroeste e as coisas não rolarem. Não aceito estar aqui no prédio da igreja fazendo célula e as pessoas não virem. Não aceito, e aqui é um bairro que tem muita gente carente, que necessita de uma palavra de Deus. Nós temos a célula aqui para justamente atender essas pessoas, mas às vezes nós aceitamos dizer que elas não mudam, elas só querem mesmo uma cesta básica, só querem mesmo um alimento. Elas precisam de Deus, e elas vão mudar, porque Deus é o que vai saciar a fome dessas pessoas. Amém. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Eu queria que a liderança estivesse aqui comigo, para nós orarmos juntos. Se você não está no apelo, amém? Às vezes quero que o líder fique livre para estar no apelo também. Mas eu quero tanto te encorajar a tomar decisões firmes na vida. Irmãos, eu não posso fazer no seu lugar. Deixa eu falar algo. Por a maior boa intenção que eu tenho no meu coração, mas eu não posso fazer nada. É você que vai ter que dar o basta. É você que vai ter que tomar o cajado nas mãos e tocar a rocha. É você que vai ter que pôr os pés sobre as águas para experimentar andar por elas. É você que vai ter que levantar a sua voz e dizer ao monte: sai daqui e vai para colar. É você. Está na tua mão, está na tua decisão. Mas eu quero dizer algo para você. Só pelo fato de você reconhecer isso e sair do seu lugar, o basta chegou para você. Chegou. Eu quero que você creia nisso, acredite nisso. Se você precisa se posicionar em buscar mais, se você precisa abrir mão de pecados, se você precisa se definir na vida, faça isso. Usa hoje, fala: Deus, hoje é o dia do meu basta. Escreva aí: o dia 15 de setembro de 2013 foi o dia do basta. O dia que eu disse chega, e o inferno recuou, e o diabo correu da tua presença. Apresenta para Deus o que é que você precisa se posicionar então. Enquanto toca o teclado, eu queria que você fizesse isso diante de Deus. Primeiro apresente para Ele. Fala: Deus, está aqui. É isso que eu preciso me posicionar. Essa é a maneira que você tem lidado com as coisas do Senhor, a seriedade em servir a Deus, ou simplesmente você é alguém que fala, ora, mas não tem vida de Deus em nada. Põe agora em prática o teu coração para declarar para Deus o que é que precisa ser dado um basta. Com o teclado dedilha. Oh, Jesus.